sobre vulvogenites e úlceras genitais, iniciando então pelo corrimento vaginal fisiológico. Vai ser um corrimento que ele vai estar em baixa quantidade, ele é homogêneo, tem uma consistência fluida, ele é esbranquiçado ou pode ser também amarelado, como da figura. O pH da vagina nesse momento vai ser o pH normal, que é o pH de 4 a 4,5, e não vai ter nenhum odor. A paciente não vai referir nenhum odor, apenas um corrimento que ela vai descrever como sendo algo acima do normal dela, porém é um corrimento vaginal fisiológico. Bom, já entrando nos patológicos, a vaginose bacteriana ela vai ser a principal causa de corrimento infeccioso na menacne. Ela é causada principalmente pela Gardnerella vaginalis, mas ela pode ser causada também por outras bactérias ali da flora bacteriana, e vai acontecer um desbalanço em que essa flora vai aumentar muito em detrimento de lactobacilos, e isso vai fazer com que a paciente apresente vaginose bacteriana. Lembrando que aqui ela não tem sinais inflamatórios, por isso o nome de vaginose. Então, a paciente não vai ter dor, prurido, entre outras coisas. Apenas o odor fétido e o corrimento. Esse corrimento é homogêneo, branco acinzentado. O paciente vai falar aí sobre um odor fétido. O pH da vagina da paciente vai estar alcalino, então ele vai estar acima de 4,5 na vaginose bacteriana. Como fatores de risco para o desenvolvimento da vaginose bacteriana, a gente tem atividade sexual, duchas vaginais, tabagismos, tabagismo, ISTs, etnia negra e obesidade, além de mulher que pratica atividade sexual com outras mulheres também possui chances maiores de vaginose bacteriana, mas por um mecanismo ainda não elucidado. A vaginose bacteriana ela pode favorecer parto prematuro. E para diagnóstico, a gente pode usar o critério de Ansel. Esse critério de Ansel, a gente vai precisar ter vai 3 de 4, e os 4 são presença do corrimento vaginal, aí o branco acinzentado, o corrimento característico, o pH acima de 4,5, testes de aminas positivos, que é o teste feito com KOH, onde a gente vai aplicar no corrimento, a partir de um odor muito forte, característico dessa patologia. Ou a visualização de Klussels, que são aqui tem uma Klussel, que seria essa célula em alvo. O tratamento, a primeira escolha é o metronidazol, ele é aplicado por 7 dias, ele acaba sendo escolhido em detrimento da, em detrimento do gel por conta da facilidade maior. E a segunda opção seria a clindamicina. Falando da candidíase, a candidíase ela vai ser causada por Candida albicans, pode ser causada também por outros tipos de cândida, onde a gente vai ter uma possível candidíase complicada. Seus sintomas, então, a gente vai ter um corrimento esbranquiçado, aspecto de leite coalhado ou leite cottage. A paciente vai referir prurido, não vai sentir nenhum tipo de odor diferente, e o pH dessa vagina, se medido, ele estará ácido, então ele estará menor que 4,5, menor do que o normal da vagina. O teste de aminas é positivo, perdão, o teste de aminas é negativo, então se a gente fizer o teste com KOH, esse teste não vai gerar aquele mau cheiro. No exame a fresco, no microscópio, a gente pode ver hifas e pseudo-hifas. E quando que uma candidíase vai ser complicada? Ela vai ser complicada quando a paciente tem ela de maneira recorrente, ou outra espécie de cândida, né, outro tipo de cândida que não seja a cândida albicans, pacientes grávidas, diabéticas ou imunossuprimidas. O tratamento, aqui falando do tratamento da cândida normal, já que da cândida complicada é um pouco diferente, precisa primeiro de um tratamento de indução, depois de manutenção, e eu não vou entrar nele aqui. Mas o tratamento para cândida normal seria o metonidrazol em creme, 7 dias, ou nistatina, 100.000 unidades, vaginal, 14 dias. Ou fluconazol, 150 miligramas,
via oral dose única ou itraconazol 100 miligramas, 2 comprimidos via oral. Mais utilizado sendo o fluconazol, pelo menos pelas questões de prova. Bom, a tricomoníase, é, ela é uma DST, então quando a gente diagnosticar a tricomoníase, a gente obrigatoriamente vai ter que tratar o parceiro. Na tricomoníase, a gente vai ter um corrimento amarelo esverdeado, é um corrimento abundante, ele pode ser bolhoso, ele é, ele é bem fluido, diferente da candidíase, que é grumoso, ele gera odor desagradável, ele pode ter o teste das aminas positivo, e o pH dele será acima de 4,5. Então, esse é um pH alcalino, pH maior do que o da vagina normalmente. O tratamento é metronidazol, 400 miligramas, 5 comprimidos de dose única, ou 250 miligramas, 2 comprimidos de 12 em 12 horas por 7 dias. Na imagem de fundo, a gente pode ver aí o Trichomonas vaginalis, que é o protozoário que causa essa, essa IST, e no exame à fresca a gente pode conseguir enxergar ele, inclusive ele se mexendo. Então, isso é uma das formas de realizar aí o diagnóstico da tricomoníase. Agora, entrando nas úlceras genitais, vamos falar primeiro da sífilis, conhecido também como cancro duro. Então, ela vai ser uma lesão única, uma úlcera única, ela não dói, muito importante, ela faz parte das úlceras genitais infecciosas não dolorosas. Dentro das dolorosas, a gente vai ter apenas a herpes e o cancro mole. Então, as características dessa lesão. Essa lesão ela vai ter bordas elevadas, uma borda bem delimitada, o fundo dela vai ser limpo, então não vai ter pus ou coisas do tipo, e ela pode gerar também adenopatia indolor, como se, legalmente falando ali, ínguas na região inguinal. O tratamento é penicilina bezatina, 2,4 milhões de unidades intramuscular, dose única, 1 milhão e 400 em cada nádega. Para diagnóstico, a gente pode fazer a pesquisa em campo escuro, e quando a gente fizer, a gente vai observar o treponema pálido, que é essa figura aí que está de fundo do slide. Bom, falando agora da nossa primeira úlcera dolorosa, a gente tem o cancro mole, também conhecido como cancroide, causado aí pela hemófilos do Cray. Primeiro, ele vai ter uma evolução, que ele vai originar pápulas rasas. Essas pápulas vão se romper e originar úlceras múltiplas. Essas úlceras são dolorosas, possuem o fundo sujo e as bordas são irregulares. A gente também vai ter uma linfadenopatia. É, esse linfadenopata, esse linfonodo aumentado, ele vai ser doloroso e ele pode gerar uma fístula com um orifício único, muito importante, que é o orifício único. O diagnóstico vai ser feito pela microscopia direta. Então, na microscopia direta, o que a gente vai conseguir ver? Um bacilo gram-negativo em cardume de peixe. Tá errado, né? Cardume de peixe, mas cardume de peixe, que é essa figura aí atrás, onde a gente pode ver uma lâmina que mostra esse cardume de peixe. O tratamento de escolha é azitromicina, 1 miligrama dose única, ou quinolonas, como a ciprofloxacina. Bom, falando um pouco da herpes genital. A herpes é causada pelo vírus simples da herpes, o tipo 1 e o tipo 2. Então, primeiro, a paciente vai ter pródromos, então ela vai sentir ali na região da vagina dor, formigamento, ela pode ter até febre baixa nesse caso. Depois vai surgir vesículas, pode ter até uma hiperemia também. Depois vão surgir vesículas de conteúdo citrino. Essas vesículas, elas vão se romper e formarem múltiplas úlceras rasas. É muito importante que aqui é muito doloroso, e o tratamento a gente vai fazer com aciclovir. Bom, falando da donovanose, mais uma úlcera não dolorosa, ela é causada aí pela Klebsiella granulomatis. Aqui, para ajudar a decorar, eu particularmente confundo muito o agente da donovanose com o agente
linfogranuloma venéreo, mas lembrar que a Klebsiella granulomatis não é do linfogranuloma venéreo. Isso ajuda um pouco, mesmo sendo contraintuitivo, eu lembrar que que esse ponto do agente do agente etiológico é contraintuitivo, me ajuda a lembrar no momento de resolver as questões. Então, na pneumonose, a gente vai ter lesões múltiplas, lesões conhecidas como espelho, são lesões indolores, as bordas elas vão ser hipertróficas, o fundo da lesão é um fundo granulomatoso, é um fundo, então, com sangramento fácil, é um fundo friável, de cor, a cor dele é ali um pouco mais avermelhada, ele tem uma evolução lenta e progressiva, na maioria das vezes maior que 4 semanas, então, inclusive pelo programa do Ministério da Saúde, toda úlcera genital com mais de 4 semanas de evolução, a gente vai pedir uma biópsia para fazer diagnóstico diferencial tanto com donovanose como com câncer de pênis, e no caso dos rins. Lembrando, não há adenite, não é algo que eu costumo gravar muito, que eu não acho que vai fazer muita diferença na hora das questões. Espero que eu não esteja errado. O diagnóstico, então, a gente faz pelo esfregaço ou biópsia, onde a gente vai perceber corpúsculo de Donovan, que é esse que está marcado aí na imagem de fundo, ou alfinete de Donovan. O tratamento é feito com azitromicina, 500 miligramas. Essa azitromicina a gente vai dar 2 comprimidos via oral, uma vez por semana, até cicatrização, ou 3 semanas. Eu vi essa variação. Ou também podemos fazer doxiciclina como segunda opção. E para encerrar, o linfogranuloma venéreo, ele vai ser causado então pela Chlamydia trachomatis e é uma doença que tem 3 fases. Na primeira fase vai ser onde vai sair a úlcera, já que ele é uma úlcera genital, só que essa úlcera é imperceptível. Na maioria das vezes ela acontece dentro do canal vaginal, então a paciente não consegue nem ver, é uma úlcera que não dói, desaparece, não deixa nenhum tipo de cicatriz, então ela acaba sendo imperceptível para a paciente. Na segunda fase, a gente vai ter uma linfadenopatia inguinal, então um linfonodo aumentado ali na região inguinal, na região femoral, unilateral, totalmente doloroso, e vai gerar a fístula, que é que a gente vai lembrar para resolver as questões, que é a fístula em bico de regador, então com vários furinhos, não só um furo, como lá deixa eu lembrar qual que é, no cancro, qual que é que tem só um furo. Não lembro se era no cancro mole ou se era na donovanose, já esqueci. Isso, no cancro mole. Então, diferente do cancro mole, aqui no linfogranuloma venéreo vai ser em bico de regador e no cancro mole, fístula única. Já a última fase, a fase 3, é a fase de obstrução linfática, onde vai ter, então, como se fosse uma elefantíase genital. Não é elefantíase, né, porque não tem ali o parasita dentro do nosso sistema dos linfonodos, da linfa, mas é chamada de elefantíase genital. E o tratamento vai ser feito aí com doxiciclina, 100 miligramas via oral, de 12 em 12 horas, durante 21 dias. Lembrar do líquido regador, tem a imagem no fundo para ajudar a memorizar.